Voltamos na pauta agora, política, problemas judiciais para Carla Zambelli. A deputada federal licenciada Carla Zambelli, presa em Roma, está custodiada no presídio feminino Germana Stefanini, localizado no bairro de Rebibbia, na zona noroeste da capital italiana. A unidade faz parte de um dos maiores complexos penitenciários da Europa e é conhecida por abrigar tanto presas de segurança média quanto de alta periculosidade. Segundo dados do Departamento de Administração Penitenciária da Itália, o presídio enfrenta superlotação. Em junho, abrigava 369 mulheres, quase 100 além da capacidade oficial. O caso de Zambelli, que aguarda o desfecho de um processo de extradição ao Brasil, se soma a um cenário mais amplo de crise carcerária no país, que possuía uma das piores taxas de ocupação prisional da União Europeia. Delegado Palumbo, ontem nós fizemos uma enquete sobre o que poderia acontecer com a Carla Zambelli. E a pergunta era, o que vai acontecer com a deputada Carla Zambelli? Ficará na Itália? 81% dos nossos assinantes e assistentes ao programa disseram que sim, 18% falou que será extraditada. Foram mais de 19 mil votos na enquete. E eu te pergunto, você, conhecendo a Carla, tendo trabalhado dentro do Congresso com ela, qual é a posição do Congresso em relação a essa situação da Zambelli? É uma incógnita, né? Do mesmo jeito que tem os senadores com processo, também tem deputados com processo. Claro. O Daniel Silveira, né, eu não era deputado na época, mas aquilo lá para mim foi uma completa covardia por parte dos deputados que optaram aí pela cassação e pela prisão, né? Enfim, a gente não sabe, é uma incógnita, não consigo responder. Eu posso falar por mim, né? Antes da punição dos Estados Unidos, eu estava pensando que ela ia ser mandada para o Brasil o mais rápido possível. Agora eu já não sei mais. Agora eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho para saber como que a Itália vai se posicionar em respeito a esse fato, justamente pela posição do Brasil estar ali colocado ali como o ministro, né, a nossa justiça, como uma justiça extremamente que não se tem confiança nenhuma, né? E o que acontece mesmo, causando até uma instabilidade. Quem é que vai querer investir num país como o Brasil, cuja justiça é tão mal vista, inclusive fora do país? Então agora realmente fica uma incógnita, não saberia dar essa história. Eu sei que se for para plenário, já sei o meu voto, sou contra a cassação dela, não votaria pela cassação dela, embora eu seja de São Paulo, mas de forma alguma votaria para ela ser cassada, justamente porque ela pode ter errado, sim, em alguns aspectos, mas ela foi eleita com quase 1 milhão de votos. Acho que esses votos têm que ser respeitados e a punição tem que vir nas urnas e não de um poder aí que se acha absoluto, que faz o que quer, que não deixa advogado ter acesso aos autos, que não deixa o advogado sequer fazer as suas declarações, corta advogado, ou seja, isso é um total abuso, um total desrespeito, e eu acredito que o julgamento não foi tão imparcial quanto a justiça prega, né? A justiça, eu costumo dizer que ela é cega sim, mas as injustiças são bem visíveis, haja visto que a gente tem visto aí desde o dia 8 de janeiro. Mas se eu não estou enganado e não conheço desse assunto, a pena mínima por um homicídio é 8 anos. Ah, não vou me lembrar agora. 6 a 20, homicídio, sim. 6. E ela pegou 10. Sim. Então, você vê, Deltan Dallagnol casado, o Eduardo Bolsonaro exilado nos Estados Unidos, Carla Zambelli com determinação do STF casada. Ou seja, se é uma pessoa de direita, quem será o candidato do PL aqui em São Paulo? Porque a situação é complexa, né, Suano? Olha, primeiro é complexa mesmo, porque está muito bem configurada a perseguição à direita. No caso da Carla Zambelli, eu vou fazer uma exposição. Eu, particularmente, eu não tenho relações de simpatia com a Carla Zambelli. Tá? É possível que ela tenha cometido algum delito? É possível, mas isso tem que ser demonstrado. E segundo ela tem apresentado pela sua defesa, ela está sendo perseguida exatamente pela declaração de um indivíduo que, como ela tem dito, simplesmente mentiu. E mudou 5 vezes a versão. Então, primeiro, isso tem que ser muito bem configurado, muito bem avaliado. E aí, porque eu comecei dizendo, olha, independente, não tenho relações de simpatia com ela, mas tem um dado que nós temos que aprender, nós de direita.
Nós não podemos ficar dando tiro nos nossos quadros. E aí, independentemente de gostarmos ou não dela, por isso que eu comecei dessa maneira, ela não pode ser abandonada, ela não pode ser jogada no lixo, ela não pode ser, porque o sinal que vai ser dado é: façamos qualquer problema para produzir fragmentação interna na direita, porque eles vão ficar na porrada entre eles e nós vamos ganhar. Então ela não pode ser abandonada. Esse é o ponto. Aí fica outra questão. Suponhamos que o cara não tenha mentido e ela realmente tenha feito a invasão. Há um outro elemento. Qual razão levou para isso? Ela tem que ser punida, mas a gente nunca pode esquecer o desespero e a angústia que parlamentares e pessoas sofreram no Brasil durante todo um conjunto de ações que foram feitas por determinadas autoridades, em especial do judiciário, ilegais na sua essência. Aí você fica naquela seguinte situação. Vou pegar um exemplo da polícia, por causa do delegado aqui, então que ele pode simplesmente falar, confirmar ou não. Como é que eu posso ir para uma guerra dentro de uma área isolada, tomada pelo narcotráfico? Eles estão com fuzis, estão com AK-47, com M16, e eu vou com um revolvinho pequeno. Então, é uma questão de escolher quais são as armas que vão usar. Não estou dizendo que nós devemos fazer ilegalidade. Por isso, pode ser legitimado que ela tenha que ser punida. Ponto. Mas ainda assim tem que ser levado em consideração qual era o momento em que ela estava e o que ela pretendeu fazer com aquilo. Será punida, mas a gente não pode fazê-la, jogá-la aos porcos, porque os próximos a irem para os porcos seremos nós. Nós não podemos, tem que deixar muito claro. A senhora cometeu erro? Ótimo. Eu não gosto da senhora. Ótimo, mas a senhora não pode ser abandonada por qual razão? Porque a senhora está conosco e a senhora está combatendo um mal muito maior. Queira ou não queira, e isso não pode ser desconsiderado. Esse erro a gente não pode cometer. Então, por essa razão, não podemos abandoná-la, e eu acredito, particularmente, que depois do que aconteceu pela Lei Magnitsky com Alexandre de Moraes, a Itália não vai extraditar a Carla Zambelli. E ela ainda vai conseguir levar elementos para mostrar. Veja, não é nem uma questão se sou inocente ou culpada. É que os elementos que são apresentados aqui não têm nenhuma solidez. Como na Itália existe um sistema jurídico que funciona, é possível que eles levem em consideração.